Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Cinética Escola do Movimento, aqui Ramiro Inchauspe, e hoje nós vamos trazer alguns exercícios de pliometria de membro inferior. Lembrando que a pliometria ela é muito utilizada principalmente em esportes de alto rendimento, mas também no esporte amador, porque ela é muito semelhante aos movimentos de explosão. A pliometria nada mais é que os movimentos de força e velocidade juntos, que aí a gente transforma em potência. No esporte, principalmente no alto rendimento, é fundamental e hoje já se utiliza muito essa metodologia tanto na prevenção de lesões, na reabilitação e também no treinamento convencional, vamos dizer assim, de pessoas comuns. Alguns pontos importantes da pliometria é que a gente saiba saltar e saiba aterrissar para evitar problemas de sobrecarga articular e também de outras lesões. Importante lembrarmos que ao aterrissar a gente deve amortecer a carga, absorver o impacto na musculatura do quadríceps e não aterrissar com os joelhos estendidos, por exemplo, assim ocasionando um impacto articular muito grande. Então, lembre-se, para que esses movimentos possam ser realizados com seus alunos, com seus pacientes, antes de colocá-los efetivamente para realizar o treinamento pliométrico, trabalhe o salto, a força e a consciência corporal. Então, vamos lá. Dando início à nossa parte prática dos exercícios, os 4 exercícios de treinamento pliométrico de membro inferior que a gente separou para passar hoje. Primeiro, talvez o mais comum deles, que é o agachamento com salto. Sempre lembrando que o agachamento com salto, a pessoa deve saber agachar e deve saber saltar, por mais básico que isso pareça. Muita atenção à posição do pé, ao valgo dinâmico, a pessoa tem que fazer com que esse joelho vá para fora e não para dentro. Então o valgo dinâmico, a não ser o valgo dinâmico fisiológico do esporte, ele não é bom, tá? Então a gente precisa trabalhar bem isso, trabalhar principalmente a queda, onde ele vai absorver esse impacto na musculatura e não na articulação, tá? Então eu vou pedir para ele realizar 10 movimentos de agachamento com salto, pode abrir um pouquinho mais a base e vamos lá. Excelente, então a gente pode perceber aqui toda a questão do agachamento para realizar um salto. Quando ele salta, ele utiliza a mão de forma síncrona para realizar o salto, ele realiza a tríplice extensão tornozelo, joelho, quadril para saltar, ele tem um pequeno período de aplanamento no ar e depois quando ele realiza a queda, ele amortece muito o impacto na musculatura e já realiza um novo movimento que vai ao encontro do conceito de pliometria, do ciclo alongamento e encurtamento. Ele vai mais ou menos deixar a gravidade agir na fase excêntrica e depois já realizar um movimento rápido da fase concêntrica. Depois a gente vai mostrar o salto unilateral. Então, mais ou menos na mesma ideia do salto bilateral, do agachamento, agora a gente vai fazer um salto unilateral, onde ele vai jogar a perna para trás, vai saltar, vai trazer para frente, jogou lá atrás e trouxe para frente. Vou pedir para ele realizar 3 movimentos com cada perna. Pode fazer com a outra perna para nós, principalmente para a gente perceber a dificuldade. Primeiro ele fez com a perna esquerda, agora com a perna direita. Sempre se atentar bastante ao valgo dinâmico, já que a gente coloca uma dificuldade a mais, que é trabalhar unilateralmente e também para o esporte é fundamental a gente fazer esse trabalho unilateral, como a gente já viu no vídeo de treinamento mais focado para força. Depois que a gente já fizer esse trabalho no solo, a gente pode começar a adicionar cargas, no caso, a caixa de saltos. Quando a gente for trabalhar com a caixa de pliometria, aqui a gente tem uma caixa específica para a pliometria, a gente já adiciona o componente extra, tá? Que é um obstáculo, e quando a gente fez o agachamento com salto no solo, sem nenhum adicional,
ele poderia escolher a altura que ele estava pulando. Aqui já não, aqui ele precisa pular essa altura, porque senão a gente vai ver um joelho, uma canela na caixa, e a gente está acostumado de ver aí e sabe o quanto dói isso. Então, agora vamos demonstrar com a utilização do acessório, da caixa. Aqui a gente tem uma caixa, mas você pode usar vários steps, pode usar várias anilhas uma em cima da outra, conforme o que você tiver para utilizar. Então, lembrando que ele vai realizar um agachamento, ele vai ganhar força, velocidade, produzindo potência para saltar. Quanto mais distante da caixa ele tiver, mais difícil vai ficar, porque além de ele ter que saltar para cima, ele vai ter que saltar para frente. Então eu aconselho a trazer mais próximo da caixa, principalmente quando vocês forem começar esse trabalho, começar com pequenos saltos e ir progredindo. Quando ele cair na caixa, a gente mal pode escutar o pé dele na caixa. Ele tem que absorver esse impacto, realizar um agachamento, estender a perna e descer um pé de cada vez. Então eu vou pedir para ele realizar 2 saltos, principalmente para a gente mostrar as opções de descida. Porque quando a gente desce, principalmente quando a gente quer acelerar alguma coisa, a gente vai saltar, realizou bem o agachamento, absorveu o impacto, levantou lá, está na posição e aí pega e se atira para trás. O impacto nessa articulação é muito grande, gente, principalmente porque quando a pessoa se atira para trás, é uma coisa biomecânica, a pessoa tende a fazer uma extensão do joelho. Muito difícil que todos tenham essa consciência corporal de, mesmo se atirando para trás, absorver esse impacto, ok? Então eu sugiro que ele sempre desça um pé de cada vez, ou para trás ou pelo lado, e a gente vai mostrar as duas formas aqui. Então, primeiro ele vai fazer o agachamento com salto pliométrico aqui na caixa, ou conhecido jump box, e depois ele vai descer para trás, ok? Um movimento só. Então, ele realizou o movimento, fez o agachamento e desceu. Ele fez, de certa forma, rápida, e eu vou pedir para ele realizar mais uma vez de forma mais lenta e agora descer pela lateral. Eu vou pedir para te saltar, quando tu saltar, pegar bem as posições, a descida, sobe, estende todo o quadril e depois desce. E aí desceu pela lateral. Então, aqui a gente mostrou 2 maneiras de descer da caixa, porque para que a pessoa suba na caixa, ela vai precisar de uma certa mobilidade do quadril. Para descer é a mesma coisa. Então tem gente que não vai ter essa mobilidade para descer da caixa para trás. E aí a gente pode usar aqui do lado, que acaba sendo um pouquinho mais fácil. Eu só não oriento a se jogar da caixa. Uma outra coisa que ajuda é colocar um stepzinho aqui do lado, porque ela vai descer mais ou menos como se fosse um degrau. E trabalhando o movimento que a gente fez também no solo pliométrico unilateral, a gente vai também trabalhar na caixa. De que forma? A gente vai colocar as 2 mãos na cintura e vai realizar um movimento unilateral de salto para a caixa. Lembrando, tudo que a gente viu no agachamento anterior, a gente vai trazer aqui para a caixa unilateral. Ele vai saltar, vai absorver a carga, ele vai ter um componente maior que é o desequilíbrio, ele vai equilibrar, depois que ele equilibrar ele vai subir, ele vai botar outra perna na caixa e então descer. Então, dando início aqui ao exercício, mesma coisa, quanto mais longe ele estiver da caixa, mais difícil vai ficar. Porém, a gente tem que pensar muito no gesto esportivo. Se a gente for trabalhar com um atleta de handball, ele vai querer partir assim, porque a biomecânica do gesto do arremesso é assim. Um jogador de basquete, por exemplo, eu vejo alguns jogadores de vôlei, eles fazem a passada, eles erram e saltam. Então a gente tem que pensar muito na biomecânica. Eu vejo que atletas de handball, por exemplo, eles fazem saltos na mesma perna. Então fazem isso e fazem isso para arremessar a bola. Então sempre pense na biomecânica do seu atleta. Aqui, como o Matheus, que é o nosso aluno aqui, ele pratica luta, mas já fez esportes como basquete, handball. Então ele já tem uma consciência para saltar. E a gente tem que lembrar que se eu quiser mudar gesto esportivo, eu vou perder performance. Então, se eu começar a trazer problema no salto dele, talvez ele não consiga saltar aqui
e eu tenha um problema maior, que a gente sempre quer corrigir coisa que não precisa, do que simplesmente se adequar ao gesto motor dele. Então, a gente vai realizar esse movimento unilateral, lembrando que no esporte como basquete, handebol, a pessoa vai ter um domínio maior de uma perna, porque muitos movimentos eles são realizados em uma perna, ok? Vamos lá então. Excelente, a outra perna. Ótimo. Então vocês podem ver que para ele acaba sendo até fácil, poderíamos fazer um pouquinho mais elevado, ele já cai aqui, já amortece, já coloca outra base e já desce para realizar novamente o exercício. E é bem interessante que vocês comecem a trabalhar esses movimentos pliométricos com seus alunos, com seus pacientes, com seus atletas e principalmente lembrar daqueles pontos que a pessoa precisa saber saltar, que a pessoa precisa ter força, que a pessoa precisa produzir velocidade, estabilidade das articulações e principalmente a progressão desses movimentos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima!